Apocalipse capítulo 2, versículo 2. Apocalipse é o último livro aí da Bíblia. Eu não sei se os irmãos sabem, essa semana eu fui promovido. Estava brincando com os irmãos. Essa semana me chamaram de apóstolo. Olha, promovido. E é óbvio, né? Eu dei risada, eu contei para os irmãos. Só que isso me estimulou a pregar sobre quais as credenciais de um verdadeiro apóstolo, porque nós vemos apóstolos à torta e à direita hoje. E até o tema da minha pregação, põe lá por favor, Otávio, o título. O título da minha pregação é o seguinte: apóstolos existem hoje? É uma pergunta. Existe apóstolo? O que vocês acham? Não, será? Apocalipse 2:2, vamos ler, diz assim: aqui é aquela carta que Deus estava mandando às igrejas, e a igreja de Éfeso, ele diz assim, Apocalipse 2:2, conheça as suas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Olha o elogio de Jesus em relação àquela igreja. Vocês têm colocado à prova aqueles que se dizem apóstolos e não são. E por causa de ter colocado à prova, vocês os acharam mentirosos. E a mesma coisa eu e você devemos fazer. No nosso país, para você ter uma ideia, existe cerca de 10 mil pessoas que se intitulam apóstolos. Fora centenas de redes apostólicas de igrejas que não é apostólica pelo fato de seguir os ensinos dos apóstolos, mas por ter uma pessoa, alguém personificado como apóstolo na sua igreja. E eu pergunto, existe esse tipo de pessoa hoje? Apóstolo? É óbvio que não. Não existe. E eu vou provar para você na palavra que não existe apóstolos hoje. Pastor, mas esse monte de apóstolo aí que nós vemos são falsos. São mentirosos, são enganadores. Eu vou provar para você, porque a Bíblia diz que esses homens nós devemos sempre colocar à prova. Apóstolo bom é apóstolo morto. Se não morreu, se não está morto, não é um bom apóstolo. Eu sei que hoje em dia, essas pessoas que se auto-intitulam apóstolos, tem pelo menos duas alternativas para ela. Primeiro, ou elas tentam ostentar um título por orgulho e arrogância, ou segundo, não sabem nada de Bíblia e não sabem o que quer dizer ser um verdadeiro apóstolo. Só tem essas duas alternativas. Não existe meio termo. Não existe uma alternativa C. Eu sei que às vezes nós tendemos a falar mal dos outros. E essa não é a minha intenção, que Deus me livre. Deus me livre. Mas eu quero também fazer como Jesus, confrontar, segundo a palavra do Senhor. Para que o trabalho de algum homem de Deus seja de fato ratificado, confirmado, primeiro ele precisa morrer. Porque enquanto ele vive, há tempo dele fazer besteira. Não sei se alguém conhece aqui, pastor Caio Fábio, um excelente homem de Deus, influenciou a muitos, inclusive muito a minha vida. Endoidou, saiu dos caminhos, hoje em dia suas pregações destilam mágoa, mas foi homem de Deus. Mas por que nós não temos como referência? Porque é necessário que alguém morra primeiro, para que daí então nós possamos dizer como Paulo disse, olha, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Terminei a carreira guardando a fé. Então, enquanto nós estivermos vivos, nós podemos nos desviar daquilo que é correto. Então, portanto, primeira coisa, apóstolo bom é apóstolo morto. E aqui em Apocalipse nós vemos que esses homens foram colocados à prova. E é isso também que eu quero fazer hoje. Eu não quero, como eu disse, falar mal. Deus me livre. Que Deus me livre dessa motivação. Mas lembra o exemplo de Jesus? Ou se não, vamos mais fácil. Imagine que você é um médico. E você é um médico honesto. Homem de Deus, mulher de Deus. Daí lá no hospital onde você trabalha, existem maus médicos. E esses médicos não estão nem aí para a saúde dos pacientes. Não estão preocupados em dar o melhor remédio para elas. Não estão preocupados se elas vão ficar bem ou não. Mas estão preocupados apenas em ganhar o dinheiro no final do mês. E você vê aqueles homens receitando remédios errados, que vão levar mais cedo ou mais tarde aquelas pessoas à morte. E você vê. Se você é um bom médico, você não pode ficar calado. Porque se você ficar calado, você vai estar sendo igual a eles. Você vai estar se ajuntando a eles. E a mesma coisa acontece em relação ao Evangelho. Não podemos de forma alguma ver pessoas fazendo o que é errado e nos calar. Não podemos ir para o extremo de sair falando mal de todo mundo, como na internet você vê vários hoje. Porque é fácil falar mal dos outros. Não podemos ir para esse extremo. Mas também não podemos ir para a outra ponta, que é ser apático, ser indiferente e não ligar porque as pessoas dizem. Olha a pregação de Jesus.
A pregação de Jesus pregava sobre amor, pregava. Mas muito do seu ministério era para corrigir as coisas que estavam erradas. Era para corrigir os falsos ensinos. Olha as cartas dos apóstolos. A maioria delas, você vai ver, são para corrigir falsas doutrinas. Pessoas que até começaram bem, mas no meio do caminho se desviaram. E começaram a ensinar heresias. A maior parte do ensino dos apóstolos foi voltado para essas coisas. Não podemos então, irmãos, ser indiferentes para com essas coisas. Olha como Jesus era. Jesus olhava os fariseus ensinando errado, fazendo proselitismo, que era um adepto ao cristianismo, um adepto ao judaísmo, melhor dizendo. Jesus olha para eles e diz: raça de víboras. E às vezes você acha que eu sou duro. Você acha que às vezes eu pego firme. Jesus olhava para aqueles homens e dizia: cobras, não sigam o ensino deles. Eles dizem uma coisa e fazem outra. E é óbvio, eu não sou tão duro como Jesus, mas esse é o padrão. Se vemos alguma coisa errada, devemos sim condenar. Eu sei que quando nós falamos a respeito de apóstolos ou de qualquer outra coisa, a primeira coisa que as pessoas citam para mim é o seguinte: mas Mateus 7:1 diz: não julgueis. Verdade. Então assim eu não posso julgar ninguém. Não posso saber o que é certo e o que é errado. Mas então, olha o que diz também João 7:24. Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Calma aí. Então vamos pegar a Bíblia num contexto geral. Uma passagem diz não julgueis, mas toda a Bíblia diz, olha, não julgue pela aparência, mas conforme a reta justiça. Em 1 Coríntios 10:15, olha o que Paulo diz: falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que eu digo. O apóstolo Paulo diz: julguem aquilo que eu falo. Não aceitem tudo que eu proclamo daqui do púlpito, mas cheguem nas suas casas, leiam as suas Bíblias e confirmem se aquilo que eu estou dizendo bate com as Escrituras. Se não, esqueça o que eu digo e fique apenas com a palavra. Paulo não tinha medo. Paulo não tinha medo de ser questionado a respeito do evangelho que ele pregava. Muito diferente dos líderes religiosos hoje, que são papas. Não aceitam ser questionados em nada. Você pergunta: pastor, aonde está na Bíblia aquilo que o senhor pregou? Só para eu dar uma conferida. Está duvidando do ungido do Senhor? Servo meu. É isso que eles usam. Inquestionáveis. Mas nós não vemos esse padrão nas Escrituras. Paulo elogia os crentes de Bereia, sabe por quê? Porque eles ouviam Paulo, iam para suas casas e liam as suas Bíblias. E vasculhavam as Escrituras e gastavam tempo para confirmar se aquilo que o apóstolo tinha dito era verdade ou não. Em 1 Coríntios 14:29 ele diz assim: tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Calma aí, tem alguém falando da parte de Deus? Deixa ele falar, os demais julguem. É a mesma coisa que você deve fazer, você que está me ouvindo nesse momento. Não aceite tudo que eu falo. Pastor, mas o senhor é homem de Deus, eu sei, mas Jeremias também diz que o meu coração é corrupto e enganoso. Corrupto e enganoso, eu sei. Então como você vai saber se o que eu estou falando é verdade ou não? Confira na palavra. Leia a Bíblia. Confirme, pergunte, tire dúvida. Quem detesta julgamento é criminoso. Criminoso não gosta de ser julgado, não gosta de ser perguntado, não gosta. Mas homens de Deus não se importam com isso. Vamos então fazer segundo a palavra de Deus, que é colocar esses homens que se dizem apóstolos à prova. Não segundo aquilo que nós achamos, mas segundo aquilo o que a Bíblia diz. Primeiro princípio dessa história. Primeiro critério para ser apóstolo: ter andado com Cristo e sido testemunha da ressurreição. Você pode repetir isso comigo? Ter andado com Cristo e sido testemunha da ressurreição. Estamos encerrados, irmãos. Você pode ir para sua casa. Eu não preciso pregar mais nada. Quer saber se alguém é apóstolo de verdade? É só você fazer isso daqui, olha. Ele andou com Cristo? Ele esteve ao lado de Jesus? Ele foi testemunha? Ele viu a Cristo ressurreto? Ele viu Jesus morrer numa cesta? Mas ele viu no domingo aquele homem de pé? Se esses que se dizem apóstolos hoje não têm esse currículo, são falsos. Não são apóstolos segundo a palavra de Deus. Lembra? A Bíblia diz que uma vez, que quando Judas suicidou, e eles precisavam levantar um outro apóstolo para completar o número dos 12. E então eles levantam Matias.
Mas olha a característica que eles dão. Tem ali Atos 1, 21. Olha a característica para ser apóstolo. Precisava completar o número. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo esse tempo, que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Olha, que nos acompanharam todo esse tempo e que são testemunhas da ressurreição. Qualquer pessoa hoje que se diz apóstolo e não andou com Cristo e não viu ele ressurreto, é falso. Mas talvez você já pode estar me questionando aí, pastor, mas em relação ao apóstolo Paulo, Paulo não estava entre os 12. E Paulo é apóstolo, a Bíblia diz, ele diz. Paulo é fácil de explicar. Você pode abrir comigo em 1 Coríntios, capítulo 15? Esses eu não coloquei, que eu faço questão que você leia aí na sua Bíblia. Já vamos começar colocando a prova. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3. Como explicar então Paulo? Paulo era apóstolo. Como que nós explicamos? 1 Coríntios 15, 3, Paulo diz assim: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Verso 4, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, que é Pedro, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Verso 8, guarde bem esse versículo. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo. Mas olha o verso 8. Afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como um nascido fora de tempo. Paulo não teve uma visão de Jesus Cristo. Paulo não estava com Maomé lá na cúpula da rocha, então deu um estalo, ele viu. Paulo não foi como Joseph Smith, que estava lá não sei na onde, então um anjo apareceu. Mas Paulo de fato viu a Cristo. Jesus apareceu a ele no caminho de Damasco. Lembra que ele caiu do cavalo? Inclusive as pessoas que estavam andando com ele ouviram a voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo não teve uma visão, Paulo de fato viu a Jesus Cristo. E essa é característica para ser apóstolo. Ele ainda diz, como um nascido fora de tempo. Não que ele não vivesse na mesma época de Cristo dos apóstolos, porque ele viveu. Quando Estevão foi apedrejado, ele era testemunha. Ele perseguia a igreja de Cristo. Então ele viveu na mesma época. Só que ele sabia, olha, eu sou uma exceção. Eu sou um nascido fora de tempo. Apóstolos mesmo são os 12. Eu nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, mas pela graça de Deus sou o que sou. Em 1 Coríntios 9:1, olha o que diz: não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Olha a característica para ser apóstolo: não vi. Os meus olhos viram a Cristo. Eu não sonhei com Ele depois de uma feijoada no domingo à noite, mas os meus olhos o viram. Essa é a grande característica para ser um apóstolo verdadeiro. Mas pastor, a Bíblia também cita outros apóstolos, verdade. Se você abrir a Bíblia lá em Atos 14, fala sobre Barnabé. Romanos 16 fala sobre Andrônico e Júnias, também apóstolos. Gálatas 1 diz que Tiago, irmão de Jesus, também era apóstolo. E o que dizer desses apóstolos? Tem pelo menos algumas alternativas. Alguns teólogos dizem o seguinte: eles eram apóstolos, mas não apóstolos de ofício, como os 12, como Paulo. Porque a palavra apóstolo significa enviado. E nesse sentido, eles eram apóstolos. Talvez também por causa desse sentido da palavra enviado, alguns de hoje se dizem apóstolos. A maioria não, a maioria se diz apóstolo no sentido dos 12. Mas ainda que eles não fossem esses enviados, eles tinham todas as características para ser apóstolo. Eles andaram com Cristo. Eles viram Jesus morrer na sexta. E eles também viram Jesus ressuscitar no domingo. Qual a explicação então? É essa. Apóstolo significa missionário. Então eles poderiam se encaixar em qualquer uma das duas. Tanto como enviado, mas como testemunha ocular, que eles viram a Cristo. Mas vamos ser práticos. Eu pergunto para vocês, quem que ungiu esses apóstolos de hoje apóstolo? Quem os consagrou apóstolo? Se você é militar ou pelo menos conhece um pouco de militarismo, você sabe como funcionam as coisas. Se tem uma formação ali, seja de cabo
soldado ou de sargento, é sempre alguém de uma patente superior que nomeia o de patente inferior. Você não vê uma formatura de sargento onde quem decreta ele sargento é um soldado. É incoerente. Não tem a possibilidade. Na pior das hipóteses, alguém de patente igual. Quem me consagrou pastor foram outros pastores que vieram antes de mim com uma história diante de toda uma sociedade conhecida, dando bom testemunho. Pastores me consagraram pastor. Como eu disse, a intenção minha não é expor, mas como são pessoas públicas, eu preciso falar. Apóstolo Valdemiro foi consagrado apóstolo por seus bispos. Chovendo de baixo para cima. Capim comendo cavalo. Consegue ver a incoerência? Como que bispo consagra apóstolo? Agenor Duque, apóstolo da Igreja Plenitude do Trono de Deus, se auto-intitulou apóstolo. Ele era obreiro na igreja de Valdemiro, abriu a igreja dele e disse que é apóstolo. Quem consagrou? Ele mesmo. Se você fazer uma pesquisa, a internet hoje é uma maravilha. Você vai ver, desses quase 10 mil que se intitulam apóstolo, a maioria deles, ou alguém profetizou que ele seria apóstolo, ou ele teve uma visão que ele seria apóstolo, ou ele simplesmente disse, não, que é isso, pastor não dá, tem que galgar patamares mais elevados. E subiu. Em 1900 anos de história, desde os apóstolos verdadeiros, nós não vemos apóstolos na história da igreja. Eu vou citar alguns que vocês vão ver que eram hereges, mas não tinha apóstolo. Por que será que começou a surgir só agora? Para ser mais exato, no Brasil começou a surgir ali no ano 2000, 2006, bem recente. Desde os apóstolos nunca houve. E agora começou a surgir esses homens que se dizem apóstolos. Paulo e Pedro e os demais, eles não deixaram sucessores. Tanto é que quando Tiago morreu, sem cabeça, decapitado, eles não fizeram sorteio para completar outro. Simplesmente morreu, acabou. Sabe qual foi a sucessão que esses apóstolos deixaram? Esse livro. Sabe por que nós não precisamos de apóstolos hoje? Porque o que esses apóstolos deixaram para nós está escrito aqui. Então, não temos a necessidade de novos apóstolos. E além do mais, apóstolo é quem escreve Bíblia. Já viu esses apóstolos de hoje escrever Bíblia? Nem artigo no Facebook sabe escrever. Português todo errado. Apóstolo tem que escrever Bíblia. Nenhum desses fizeram. A Bíblia diz que os apóstolos, quando abriam a igreja, sabe quem eles ungiam? Presbíteros. Que é a mesma função de pastor. Presbíteros, pastores. Eles não ungiam outros apóstolos. Nem eles fizeram isso. Mas nós vemos uma gama de homens que se auto-intitulam apóstolos. Mas segunda característica para ser apóstolo: ser comissionado diretamente por Cristo. Você pode repetir para a pessoa do seu lado? Ser comissionado diretamente por Cristo. A evidência clássica nas Escrituras de que esses homens foram comissionados diretamente por Deus. Não havia apóstolo antes deles. Então era necessário que Deus, que o próprio Deus os comissionasse. Tanto é que você vê Paulo o tempo todo dizendo, apóstolo, não da parte de homens, mas sim da parte de Deus. Jesus, antes de escolher os 12, ora a noite toda. E então, na manhã, ele chama aqueles homens que o seguiriam. O próprio Cristo chamou. Paulo foi chamado pelo próprio Jesus. Deus os comissionou. Se depois da era apostólica não houve mais apóstolo, quem que fez desses homens de hoje apóstolo? Não há explicação. A única explicação, na verdade, é Apocalipse 2:2, que nós lemos no começo. A si mesmos se fizeram apóstolos. Não tem outra alternativa. Eu sei que se você pesquisar como eu fiz, se você estudar como eu fiz, eles dizem, não, eu tive uma visão, e eles são sinceros. Só que é complicado, como que eu vou discordar dele? Ele estava sozinho. Ele teve a visão. Apenas ele, não tem como. Agora, no nosso país, falar um pouco da história do nosso país. Quando chegou essa tal restauração apostólica em nosso país, veio através de um apóstolo chamado Rony Chaves, em 2001. Um apóstolo costarriquenho. E ele então ungiu os 4 primeiros apóstolos em nosso país. Segundo ele, Deus mandou ele ungir 4 apóstolos. Quem eram esses 4? Alice Marques, Mike Cheia e Gessé Cardoso, e uma mulher chamada Valnice Milhomes. Já começa por aí, né? Ele não tem nem apóstolo. Ele unge uma mulher. Não sei o que é feminino de apóstolo, apostila, cardeneta. Chutou o balde de fato. Não existe nem apóstolos. Ele ungiu uma mulher
apóstolo. Depois então apareceu um doido da cabeça chamado René Terranova, que queria os direitos de apostolado para ele, dizendo que ele começou quando ele ungiu os 7 primeiros apóstolos lá em Manaus, que esses direitos eram dele. E depois eu vou falar um pouquinho da história desse homem aqui, que você vai ver que ele é mais doido do que você imagina. Eu pergunto qual a diferença desses apóstolos de hoje para os apóstolos da Bíblia. Toda a diferença. Paulo ressuscitava morto. Paulo, lembra? A Bíblia diz que Paulo uma vez está pregando, e às vezes você pensa que a pregação minha é longa, chata, você não ouviu de Paulo. O pastor está falando mal do apóstolo, é ele que diz, sou ruim de falar. Então ele está pregando e tinha um rapaz na sacada, e o rapaz dormiu na pregação do apóstolo Paulo, caiu da sacada e morreu. Que absurdo, hein? Sabe o que Paulo fez? Paulo foi lá, levanta em nome de Jesus, levantou o menino. Será que esses apóstolos de hoje fazem esse tipo de prodígio ou não? Na hora, morreu, calma aí, volta para cá, e voltou. Paulo escrevia a Bíblia, e também Paulo nunca foi acusado de pegar dinheiro do povo, andar de jatinho e ter fazenda. Bem diferente dos apóstolos que nós vemos hoje. Paulo sempre dizia, sou apóstolo não pela vontade de homens, mas Deus diretamente me comissionou. Olha o que diz 2 Coríntios 12:2. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Apóstolo que é apóstolo faz prodígio, poder miraculoso, como se Jesus, lembra? Jesus também ressuscitou morto. A Bíblia diz que Jesus, uma vez lá, Pedro vem e dá uma espadada na cabeça do soldado Malco, erra, acerta a orelha. É óbvio que ele mirou a cabeça, jamais ele mirou a orelha. Não era atirador de elite, de forma alguma. Arrancou a orelha do soldado Malcolm. O que Jesus fez? Caiu uma coisa aqui, pum, pegou a orelha, colou. Que coisa, hein? Jesus fazia esse tipo de milagre. Seus apóstolos faziam esse tipo de milagre. De chegar diante do templo e ver coxo, aleijado, e dizer, não tenho prata nem ouro, o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Hoje em dia é fácil. Os apóstolos de hoje, você chega doente, ele faz uma oração, você volta depois de 3 meses, com um exame dizendo que você foi curado. E a maioria dos milagres dele é fazer assumir um caroço. Não estou dizendo que isso não seja de Deus, porque eu sei que até essas coisas também é Deus que faz. Mas o que eles fazem é assumir caroço e também o seu dinheiro. E isso daí eles são craques em fazer. Mas não vemos esses tipos de prodígios que os apóstolos e que Cristo faziam. Jesus fez um leproso ser curado instantaneamente. Lepra era uma doença terrível. Eles ficavam isolados. Nem a família dele tinha acesso a ele. E a Bíblia diz que Jesus chegava, tocava e sarava na hora. Você consegue ver esses homens fazendo esse tipo de prodígio? Não fazem. Mas terceira característica de um apóstolo verdadeiro: sofrer muito. Você pode repetir comigo? Sofrer muito. Eu fiz questão de colocar em caixa alta, ainda que esse muito de muito mesmo. Redundantemente falando. Em 2 Coríntios, Paulo ele está debatendo contra os falsos apóstolos. Sempre você vê o embate dos apóstolos é contra esses falsos homens. E olha o que Paulo diz, você pode abrir comigo? 2 Coríntios capítulo 11. Só um pouquinho para frente. Segunda carta de Paulo aos Coríntios capítulo 11. Versículo 13. Diz assim, Paulo debatendo contra os falsos apóstolos. Olha o que ele diz. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E você pensa que eu sou duro, hein? Paulo era pauleira. Verso 22. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Daí agora Paulo vai começar a falar o currículo gospel dele. O porquê que ele é apóstolo. E você já vai comparando para ver se tem algum apóstolo de hoje que tem esse mesmo currículo. Verso 23. São ministros de Cristo? Fala como fora de mim. E eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais, em prisões, em açoites sem medidas, em perigos de morte, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite, menos 1. Aqui é naquela paixão de Cristo, onde Jesus recebe uma quarentena de açoite, envergado na vara lá, arrebenta com ele. Paulo recebeu 5. 5 daquela lá. Ele continua. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite, menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas.
uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Só outro parênteses. Aqui quando diz que Paulo foi apedrejado, muitos teólogos, teorizadores dizem que Paulo de fato morreu. Porque vocês lembram, as pessoas eram apedrejadas até a morte. E para as pessoas parar de apedrejar um herege, que era o que Paulo era considerado, é porque tinha ido para lá de Bagdá mesmo. Mas ainda que ele não tivesse morrido e ressuscitado, como alguns dizem, levou muita pedrada, hein? Sofreu demais. 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos, em fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, em sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Ai, cansei de ler. Deus o livre. Sofri só de ler o sofrimento dele. Você consegue ver algum apóstolo de hoje que tenha pelo menos 5% do sofrimento que Paulo teve por causa de Cristo? Paulo não sofreu pelo fato de ser mau caráter. Paulo sofreu por amor a Cristo. É por esse motivo que eu não sou apóstolo. É por esse motivo que eu jamais serei apóstolo. Jamais eu vou ter esse currículo. E ainda que morra de morte bem morrida, jamais eu vou conseguir voltar na época de Jesus. Jamais eu vou conseguir passar por aquela ressurreição e ver o meu rei sendo assunto aos céus. Eu vou ver ele voltar, mas ver ele indo, não tem a mínima possibilidade. É por esse motivo que eu não sou apóstolo, é por esse motivo que não existem apóstolos. Paulo em Gálatas 6,17, ele diz assim: trago no meu corpo as marcas de Cristo. Paulo mais uma vez está debatendo contra os falsos apóstolos, os falsos profetas. Ele diz: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Alguns historiadores dizem o seguinte, que é onde Paulo chegava, ele não precisava de uma carta de recomendação do seu pastor. Era simplesmente Paulo chegar e tirar a camisa. E as pessoas olhavam, um apóstolo deformado, arrebentado, cicatrizes por todo o corpo, porque ele sofreu por amor ao seu Deus. Quem hoje pode dizer que passou esse tipo de sofrimento? É como se fosse, já viu aquelas marcas de gado, que você pega lá, se eu fosse um rei do gado, colocaria um R lá no lombo do cavalo, lá, esse é meu, do boi. Paulo tinha essa marca, só que a marca de sofrimento, a marca de Cristo, a marca de sangue, tinha nele. Mas por que é tão importante o sofrimento estar associado ao ministério apostólico? Porque, é claro, eles eram testemunhas oculares, eles viram a Cristo. E qualquer pessoa, qualquer advogado, o seu papel é desestimular, é aniquilar as provas daquelas pessoas que são testemunhas. E esses apóstolos o tempo todo, eles eram desacreditados. Tanto é que no final dos evangelhos diz a Bíblia que muitos diziam: olha, paga as pessoas aí para dizer que esse homem não ressuscitou nada. Acaba com esses homens aí, para que não se perpetue essa crença de que esse tal carpinteiro ressurgiu. Eles precisavam sofrer porque eles viram a Cristo. E eles guardaram aquela verdade o tempo todo. Eles guardaram aquela verdade o tempo todo. E muitos deles, não apenas Paulo. É só você ler um pouquinho da história da igreja, ler um pouquinho de Bíblia. Você vai ver que, tirando o apóstolo João, que morreu bem, entre aspas, mas alguns historiadores dizem que antes da morte dele, ele foi jogado num caldeirão fervendo de óleo, e Deus miraculosamente o salvou. E depois ele morreu bem. Depois de passar por isso, tem que morrer bem, né? A gente se espera. Mas tirando João, que morreu com certa paz, mostre para mim outro apóstolo que não teve uma morte trágica. Tiago perdeu a cabeça. Pedro, crucificado de cabeça para baixo. Alguns seguidores de Cristo eram amarrados em postes, ateados fogo nele para que eles funcionassem de iluminação para as ruas de Roma. Porque eles viram a Cristo. Porque eles guardavam o testemunho de ver o carpinteiro de Nazaré morrer na sexta e ressurgir no domingo. Olha para a vida desses homens. É por esse motivo que eu hoje sou cristão. Por esse motivo que eu não sou testemunha de Jeová e de nenhuma outra religião, mas sigo apenas o cristianismo bíblico. Porque centenas de homens morreram por conta de uma verdade. Porque centenas de homens viram a Jesus e decidiram levar essa verdade, ainda que perdessem a família, ainda que morressem de forma trágica, ainda que vissem as suas esposas sendo levadas embora,
ainda que vissem os seus filhos sendo levados, eles perseveravam com a doutrina de que eles viram a Cristo, com a verdade de que eles viram a Jesus ressurgindo. É por causa desse motivo que eu sou cristão. Talvez você possa dizer, pastor, mas os muçulmanos, eles também acreditam na verdade de Alá, e então, eles também morrem. Eles morrem, tanto é que é até uma glória para eles, morrer pelo Deus deles. Sabe qual é a diferença deles? Eles morrem por causa de algo que eles acreditam ser verdade. Sabe qual é a diferença dos apóstolos? Se eles tivessem mentido, como alguns tentaram dizer, o que eles ganhariam com a mentira? Qual foi o lucro que eles tiveram por inventar uma mentira que eles viram a Jesus ressurreto? Não ganharam nada. Pelo contrário, perderam a própria vida. E é por esse motivo que eu sou cristão. Dá para você entender porque não existe apóstolo hoje? Porque nenhum desses que se dizem apóstolos passou nem um pouco do que esses homens passaram. O sofrimento que a maioria de muitos hoje dizem que sofrem é o seguinte: estou sendo perseguido porque não declarei imposto de renda, tanto que era certo. Essa talvez é a maior perseguição que esses homens vinham sofrer. Ou talvez, depois que essa pregação for para a rádio, eles vão dizer o seguinte: eu estou sendo perseguido, porque tem um pastorzinho lá no interior de Pinda que diz que não existe apóstolo. Muito diferente dos sofrimentos que os verdadeiros tiveram. Mas quarto princípio: nunca existiu apóstolo na história da igreja. Você pode repetir isso comigo? Nunca existiu apóstolo na história da igreja. Na história da igreja. Em 1900 anos desde Atos, 2000 anos mais ou menos, você não vê homens se auto-intitulando apóstolo, a não ser alguns hereges que eu vou dizer daqui a pouco. Você vê homens como Martim Lutero, que não mudou apenas a sua rua, a sua cidade, que não mudou apenas o seu país, a Alemanha, mas que por causa da sua fé, mudou todo um planeta, a ponto que alguns dizem que até a economia do mundo melhorou, por conta da reforma protestante. Martim Lutero mudou o mundo, depois que ele entendeu Romanos 1. Ele não teve audácia de se dizer que era apóstolo. Spurgeon, John Wesley, George Whitefield, Martin Lloyd Jones, grandes homens do passado. Homens de Deus, de fato, que morreram, combateram o bom combate, completaram a carreira e guardaram a fé. Não se auto-intitularam apóstolos. Mas tem o Zezinho da esquina que é. Tem o Joãozinho, lá do fundo da garagem, falando que é apóstolo. Sendo que esses grandes homens não tiveram a audácia de dizer que eram apóstolo. Aqueles missionários que vieram em nosso país há anos atrás, aonde isso aqui era uma selva, aonde que eles pensavam que a única coisa que tinha em nosso país era mato, índio, e eles se dispuseram a vir, a pegar malária, a deixar sua família, a perder os seus filhos. Esses homens que vieram pregar o evangelho, e graças a eles nós temos a Bíblia hoje, eles não se auto-intitularam apóstolos. E por que esses de hoje dizem que são? É ilógico, é incoerente. O Zezinho diz que é apóstolo, mas o que ele fez? Às vezes abriu uma igreja, não sofreu nada, não passou nada do que esses homens passaram. Mas na história da igreja, como eu disse, você vê às vezes um ou outro dizendo que é apóstolo. Por exemplo, uma seita chamada gnósticos, eles tinham apóstolo. Qual que era a crença dessa seita, pastor? Eles criam que o corpo era maligno. Eles tinham várias doutrinas erradas, mas, por exemplo, eles criam que o corpo, que a carne, que a matéria era maligna. Pastor, o que isso tem a ver conosco? Qual a aplicação prática na nossa vida? Influencia em nada. Eles tinham apóstolo. Influencia muito. Porque se é verdade isso que eles estão falando, que o corpo, que a matéria é má, Jesus não pôde vir em carne, porque a carne é má, e Jesus é bom. Se Jesus não vem em carne, ele não pôde morrer pelo meu e pelo seu pecado. Se ele não pôde morrer pelo meu e pelo seu pecado, estamos fadados ao inferno. Não tem salvação para mim e para você. E você acha que não tem problema. E eles tinham apóstolo. Depois, século III, apareceu um tal de Marniqueu, que também era gnóstico. Esse daí era, acho que a Santa Ceia que eles faziam lá, o vinho era forte. Ele dizia o seguinte: ele se dizia que ele era o último profeta de Deus,
que a revelação que Deus deu para ele, não deu nem para os 12 e para Paulo. Você já começa a ver que o cara era doido mesmo, né? A revelação que ele tinha, nem os 12 Paulo tinha. E então ele chega ao cúmulo do absurdo de dizer o seguinte: quando Jesus disse que ele mandaria o Consolador, os irmãos sabem quem era o Consolador? O Espírito Santo. Maniqueu dizia que era ele. Não, eu sou o Consolador. Vocês não risaram, mas é verdade. Ele dizia: eu vim consolar o povo através daquilo que Deus me revelou. Apóstolo! Na história da igreja, os poucos que se auto-intitulavam apóstolos eram doidos varridos. E quinto e último princípio para encerrar: apóstolo verdadeiro não erra suas profecias. Você pode repetir isso comigo? O apóstolo verdadeiro não erra a sua profecia. Abra lá comigo em Deuteronômio 18, por favor. O quinto livro aí do Antigo Testamento. Deuteronômio 18, verso 21 e 22. Diz assim: se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Verso 22. Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse, com soberba o falou tal profeta. Não tenhais temor dele. Quer saber se um homem é profeta de Deus de verdade? É se aquilo que ele fala se cumpre. Se não se cumpre, é porque é falso. Eu sei que às vezes nós vemos alguns dizendo o seguinte: olha, vou profetizar sobre a sua vida. Daí ele profetiza algo que não acontece. Daí você vem e reclama: mas você profetizou e não aconteceu. Ele diz: mas você obedeceu a Deus? Você fez o que era correto? Se não fez o que é correto, vai me cobrar do quê? Biblicamente não é assim que funciona. Biblicamente, profecia não é condicional. Deus fala e acontece, pronto, acabou. Quer o povo obedeça ou não. Promessas são condicionais. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os seus dias. O inverso, a recíproca é verdadeira. Desonra pai e mãe e morra cedo. Promessas são condicionais. Profecias, jamais. É mentira. Se a vinda de Jesus, como homem, dependesse dos israelitas obedecerem a Deus, Jesus não tinha vindo até hoje, muito menos vai voltar. Não obedeceram. Se a volta de Jesus dependesse da minha e da sua obediência, Jesus ia ficar um bom tempo lá no céu. Provavelmente jamais voltaria. Mas graças a Deus, profecia não tem a ver com a minha e com a sua obediência, mas tem a ver com o que Deus diz. Deus profetizou, acontece. E a mesma coisa acontece com os seus profetas. Se ele falar algo da parte de Deus, não importa por qual caminho você ande, vai acontecer e pronto, acabou. Agora os apóstolos de hoje soltam suas profecias, mas não se cumpre. A maioria delas, às vezes, cumpre em partes. Como eu falei, minha intenção não é falar de forma pejorativa, mas mostrar para você um comparativo. Esse apóstolo, René Terra Nova, esse apóstolo, ele disse o seguinte: foi consagrado apóstolo. Daí depois veio uma profetisa e falou para ele: não, você está acima do nível desses apóstolos. Deus te chamou para ser pai dos apóstolos. Daí ele foi promovido, pai apóstolo. Pode ir lá, procura lá, René Terra Nova, o site dele, você vai achar. Pai apóstolo. Não obstante, plano de carreira dele tinha mais promoções. Recentemente, tem um vídeo no meu computador e na internet também, você pode colocar lá, foi nomeado patriarca. Já está no nível de Abraão, Isaac e Jacó. Fera homem. Eu ouvi, mas eu não pesquisei, precisavam estudar mais a fundo. Alguns dizem agora que ele vai ser ungido rei. Eu não duvido não, mas isso aí eu não vou afirmar para você. Mas patriarca, depois de rei, vice-deus, depois Deus, tadinho de Jesus e Deus, né? Sai do trono que o René Terra Nova está chegando. Tem um outro absurdo dele. Ele consagrou a mãe dele, apóstola, matriarca do útero profético. Sério? Consagrou a sua mãe, apóstola, matriarca do útero profético. É óbvio, ele nasceu dali. Você vê onde chega o absurdo desses homens. E ele também tem o hábito de todo ano fazer 12 decretos. Ele que inventou aquela situação do G12, aquelas coisas lá, pai da visão celular do país. E então, todo ano, ele diz 12 decretos divinos, proféticos que vão acontecer, que ele decreta. Um decreto, o primeiro decreto dele de 2011.
a família de todo crente vai se converter. Pronto, já errou. Ele disse, esse ano a família de todo crente vai se converter. Engraçado que o apóstolo Paulo diz assim, como sabes tu, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou como sabes tu, marido, salvarás a tua mulher? Mas o René Terra Nova sabe. Ele decreta. É vice-deus. 2015, vi um outro decreto dele que ele dizia o seguinte, em 2015 o Brasil vai passar por uma recessão política, vão acontecer alguns problemas, alguns escândalos. Eu falei, nossa, está acertando? Mas no final de 2015 as coisas estarão reestabelecidas e o Brasil vai ser exemplo de bom pagador para o exterior. Isso é para rir, irmão, você não ri? É uma piada mais engraçada que essa. Estamos em 2016 e afundando a cada dia mais. Eu vi hoje o Barack Obama dizendo o seguinte, olha, no Brasil eles procuram prender juiz em vez de prender ladrão. Estão tentando prender Sérgio Moro. Mas segundo ele, em 2015 acabaria. E a gente está vendo que as coisas têm piorado a cada dia. Depois, tinha uma apóstola chamada apóstola Valnice Milhomes. Esse vídeo você também tem acesso à internet, ou se não tem aqui, é um vídeo bem antigo. Essa mulher, em 91, ela disse que Jesus voltaria em 2007, numa noite de sábado. E eu que eu me lembro, não voltou, eu não sei se você viu. Alguém viu? Nem ela viu, ela ficou. Interessante, hein? Ela profetizou que Jesus ia voltar, passou 2007 e ela está aqui ainda. Nossa, perdeu o bonde, Valnice. Apóstolos. Apóstolas. Depois tem um vídeo dela também na internet, recentemente. A última eleição, lembra? Eduardo Campos era candidato à presidência, e então morreu num acidente aéreo. Marina Silva, que estava lá no fim das pesquisas, assumiu a ponta. E depois que Marina Silva, no Ibope, começou a ficar com 50 e tantos % de intenção de voto, a apóstola Valnice profetizou de novo. A primeira presidenta negra do Brasil que vai ser eleita esse ano vai ser você. E ainda conseguiu errar. Mas profetizou, vendo tudo o que estava acontecendo, ainda conseguiu errar. São os apóstolos que nós vemos hoje. Mas pastor fulano lá profetizou e acertou 95%. Irmão, se ele acertar 99,9% não é de Deus. Porque apóstolo que é apóstolo, profeta que é profeta, fala e se cumpre tudo. Não fica uma vírgula para trás. Pastor, mas ele estava indo bem, só deu um deslize. Não, então não foi de Deus aquela profecia. Minha esposa uma vez recebeu uma profetada dessa. Não é profecia, é profetada. E a mulher começou acertando. Aí disse o seguinte para minha esposa. Olha, você vai casar com um militar. Aleluia, acertou. Vai casar com um militar. Falou alguma coisa, não sei se a farda era azul também. Falei, olha que coisa. Força Aérea Brasileira, 9 anos, 4 meses e um dia estive lá. Daí depois a terceira, vai ser mais moreno que você. Errou já. A não ser que eu vá para Ubatuba, fique 2 semanas fritando o sol. Pode ser que eu chegue mais ou menos, minha esposa é morena, eu sou amarelo. Errou. Pastor, mas ela estava acertando um pouco ali. Se não acertou tudo, não é de Deus. Pastor, mas por que nós precisamos saber esse tipo de coisa? Por que é tão importante? Porque o orgulho é algo destruidor. E essas pessoas que se auto-intitulam vice-deus, apóstolos, profetas, que elas colocam um título que não tem, são orgulhosas. E o orgulho é um perigo danado. É só você ver como que é o padrão bíblico. O padrão bíblico é o seguinte, Jesus dá testemunha a respeito de João. E olha o que ele diz, dos nascidos de mulher, não há ninguém maior do que João Batista. E aí então eles vão e perguntam para João Batista, quem é você? João Batista diz, eu sou uma voz. Não, mas calma aí, ele falou que você é o maior. Eu sou uma voz. Que nem mesmo sou digno de desatar as sandálias desse carpinteiro. Diferença desses apóstolos de hoje, hein? Vendo como que o orgulho é terrível. Mas o pior, talvez seja porque esses homens, com esses orgulhos, comecem a decretar coisas totalmente fora da Bíblia. Porque se eles são apóstolos, vão prestar conta para quem? Eu presto conta para os meus pastores. O líder de pequeno grupo presta conta para o obreiro, consequentemente para o pastor. A ovelha presta conta para o pastor. Quem é apóstolo vai prestar conta para quem? Para Deus? Só tem Deus. Então ele pode fazer o que ele quer. E é onde que nós vemos decretos terríveis sendo colocados. Eu sei que o Papa não é apóstolo, mas exerce a função como se fosse. O Papa decreta as coisas sem saber do que está na Bíblia. Mas se o Papa decretou, é feriado.
Se a Bíblia diz ou não, é outro departamento. O Papa falou, é lei. E o perigo é desses apóstolos irem para o mesmo caminho, decretarem coisas totalmente fora da palavra. Tem um apóstolo chamado Peter Wagner, olha o que ele diz. A regra principal de uma nova revelação é que ela não pode contradizer a Bíblia. Joia, concordo com ele. Mas pode suplementá-la. Pode completá-la. Não. Se no nosso país existe PECs, projeto de emenda constitucional, na Bíblia não. Não podemos fazer projetos e adicionar à Bíblia. Apocalipse 22, 18. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. Não podemos fazer. Jesus disse assim, eu pego um canetinho do lado ali, eu, pastor Rafael, porém vos digo. Não, irmãos. A Bíblia é a Bíblia e pronto, acabou. Para encerrar, John MacArthur, um homem de Deus também, ele disse o seguinte sobre essa reforma apostólica. Ele faz o seguinte comentário: só vou fazer uma crítica à nova reforma apostólica. Não é nova, não é reforma e não é apostólica. Acabou o livro. Não precisa escrever mais nada. Não existe reforma apostólica. Aliás, a única reforma que nós precisamos é voltar para os antigos apóstolos. Paulo diz o seguinte em Gálatas 1:8: ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, diferente do qual eu vos tenho anunciado, que seja anátema. Ainda que eu, Paulo, fale alguma coisa diferente do que eu estou falando agora, ainda que um anjo do céu pregue diferente do que eu estou falando, seja amaldiçoado. Anátema significa maldito. O remédio para melhorar a igreja não são novos apóstolos, mas voltarmos aos antigos. É disso que a igreja precisa. Não precisamos de nenhum desses apóstolos hoje que existem. Sabe por quê? Porque nós temos todos os que nós precisamos aqui nesse livro chamado Bíblia Sagrada. E o que eles escreveram são atuais para mim e para você em qualquer tempo. Espero que você tenha entendido. Apóstolo bom é apóstolo morto. Você pode ficar de pé no seu lugar, por favor?